Imagina isso. Você aprendeu durante essa semana que Jesus venceu Satanás em todas as tentativas. Você também percebeu que Satanás, depois que ele viu que ele não podia derrotar Jesus, ele começa então a perseguir a Igreja de Deus, e num período de 1260 anos, de 1260 anos literais. Então ele começa ali a perseguir o povo de Deus, usando um poder igreja-estado, um poder romano, para perseguir ali durante toda a Idade Média. Agora é interessante que ele não desiste, ele não desanima. Embora este período de tempo ele termine em 1798, esse período de tempo ele vai voltar a acontecer novamente, ou seja, não um período exatamente, mas sim a perseguição. Ela vai voltar a acontecer novamente. Satanás novamente vai usar o mesmo poder para perseguir o povo de Deus. Veja aqui Apocalipse 12, verso 17. E o dragão irou-se com a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás agora ele vai novamente fazer guerra ao remanescente da mulher, ao remanescente da igreja. A igreja de Deus, ela existe, mas existe um remanescente que é um povo fiel, um remanescente que não abandona Cristo, um remanescente que obedece à palavra de Cristo. E aqui no texto bíblico dá justamente as características desse remanescente. Diz o seguinte: o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, aqueles que guardam e observam todos os mandamentos de Deus, que não tiram um mandamento da lei de Deus, mas que guarda os mandamentos de Deus, que guarda todos os mandamentos de Deus, e também que tem a fé, o testemunho de Jesus Cristo. Se você for em Apocalipse capítulo 19, verso 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Meus queridos, Satanás ele está irado contra a mulher, contra a igreja de Deus. Satanás ele está furioso com um povo, um remanescente dessa igreja, o remanescente que sai dessa igreja, que guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, e que tem o espírito de profecia, que tem o testemunho de Jesus. E assim Satanás, através desse poder perseguidor, ele vai fazer com que aconteça um decreto aonde o povo de Deus, ou o remanescente de Deus, ele não possa comprar e nem vender. E ele vai fazer de todas as formas com que esse poder opressor, com que Roma papal então possa perseguir o povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele vai fazer então com que esse povo ele seja destruído. O principal ataque de Satanás é poder, como ele perdeu a batalha com Jesus, como Jesus venceu as suas artimanhas, venceu as suas tentações, venceu de todas as maneiras os 4 métodos que Satanás usou para vencer Jesus, mas não conseguiu, ele falhou, porque Jesus venceu. Então, como ele não pode mais lutar contra Jesus, ele vai lutar contra os filhos de Deus, contra o remanescente, contra a igreja de Deus, contra a menina dos olhos de Cristo Jesus, que são seus filhos fiéis e verdadeiros. Assim que a última guerra, a última batalha do conflito final não está centrada lá no Oriente Médio, onde a maioria dos cristãos acreditam que haverá ali uma guerra, um Armagedon, haverá ali alguma coisa no Oriente Médio. Estão focados no Oriente Médio, mas na realidade não. A guerra, ela está acontecendo dentro da nossa mente, dentro da mente de cada pessoa, dentro da mente de cada cristão, para decidir se vai ser fiel e leal às leis de Deus, se vai seguir o verdadeiro testemunho da profecia, o testemunho de Jesus Cristo, ou não. Qual lado você vai estar? A única igreja neste mundo que guarda as leis de Deus, os 10 mandamentos de Deus, conforme Deus ordenou, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. De qual lado você vai estar? Você vai estar do lado daqueles que estão focando as profecias de forma equivocada, estão focando no Oriente Médio? Ou você vai seguir o que a Bíblia realmente está relatando? O que a Bíblia realmente vem interpretando, esses símbolos proféticos, e dizendo que há assim um povo remanescente, onde Satanás está seguindo, está perseguindo, e nos últimos dias vai impor leis para que eles não possam comprar e nem vender, se eles não aceitar aquilo
que o poder opressor que Satanás vai usar para persegui-los está impondo. A liberdade religiosa, ela está cada dia mais sendo encurtada em nosso mundo, em nosso país. Cada vez mais está sendo difícil, leis e mais leis estão surgindo, seja em Israel, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja em qualquer lugar do mundo, estão surgindo leis e mais leis, para que nós não falamos as verdades que a Bíblia apresenta, para que nós não apresentamos as verdades bíblicas e não falamos da vitória de Jesus sobre Satanás. Sabe, esse poder opressor, assim como ele fez na Idade Média, como ele queria impedir que as pessoas pregassem as verdades bíblicas, sola Escritura, assim, esse poder opressor, Apocalipse capítulo 13, diz que ele sofreu um golpe de ferida mortal, mas que ele vai ressurgir novamente nos últimos dias e vai ser usado por Satanás para seguir o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O fato é que o mundo caminha para a última crise final. O mundo caminha para a última batalha. E o que nós temos que fazer é nos decidir ao lado de Cristo. É nos decidirmos ao lado da palavra de Deus. É nos decidirmos a sermos fiéis, justos e verdadeiros seguidores de Cristo, seguindo os mandamentos de Deus, seguindo os testemunhos de Jesus, para que então nós possamos vencer. Porque nós vencemos por Cristo, para Cristo, em meio de Cristo, pelo sangue derramado de Cristo. É a única maneira que nós podemos vencer. E isso é pela fé. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus.